E para brilhantar essa live, o SESI São Paulo e os professores aí renomados da Unicamp se uniram em uma rede de formação e, para isso, eu apresento os nossos convidados. O primeiro convidado é o professor doutor Miguel Ribeiro, da Unicamp, e o professor doutor Adilson Dalben, também da Unicamp, e eu, Laor Fernandes, sou mestre em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo e doutorando em Psicologia pela UFSCar. Então, a intenção nossa aí é fazer um bate-papo com vocês sobre a temática aí já passada para vocês. E para iniciar essa live de hoje, eu vou fazer uma apresentação breve, falar um pouquinho aí da parceria SESI, o que o SESI pode fazer com os municípios em relação às parcerias. Eu vou colocar aqui uma apresentação, ela vai ser breve, e na sequência eu vou passar a palavra para o Adilson, fala um pouquinho do Adilson, depois o professor Miguel, ele também faz a parte dele. Então vamos lá. Espero que todos estejam vendo, né? O sistema SESI, ele é uma entidade aí que tem mais de 70 anos aí no mercado da educação, né? Fazendo educação, proporcionando formação continuada de professores, né? Preocupado com a educação do país. Então, o sistema SESI, ele na verdade, procurou esses professores para que a gente fizesse uma parceria, tentasse montar essa rede aí de formação, né, e proporcionar em alguns momentos aí possíveis algumas lives, né, com foco na educação, pensando na formação continuada do professor. Então, vamos lá entender um pouquinho o SESI para que todos compreendam. Queria primeiro aí agradecer também a todos os professores que estão juntos com a gente aí assistindo a live. Temos também secretários de educação, coordenadores pedagógicos, diretores de escolas. Também temos aí uma equipe muito boa aí de formação de professores, são analistas pedagógicos, temos analistas de informática, temos também aí professores de outros estados nos acompanhando, não está só São Paulo aqui junto com a gente, tem um pessoal aí interessado aí em conhecer o que a gente está proporcionando nessa live. Então, vamos lá. Para que todos saibam o que o SESI tem feito aí nesse momento de pandemia. Então, a intenção aqui não é mostrar o que o SESI está fazendo, e sim ser uma rede da qual o que eu faço, você também pode fazer, e a gente é parceiro, e vamos todo mundo junto aí nesse caminhar aí em prol da educação. Então, o SESI, nesse momento de pandemia, tem desenvolvido 39 ações formativas com a sua própria rede, e nessas ações formativas totalmente online, são 21.835 participantes, 85 mil acessos diários, em média, no nosso Conexão Digital, um portal educacional que nós desenvolvemos em questão de 2 meses, desde quando surgiu a pandemia, para atender os alunos de forma digital, né, para que esses alunos acompanhem seus professores, aula a aula, através do Conexão Digital. Então, desde quando iniciou a pandemia, são 513 mil aulas ao vivo, através do Microsoft Teams, tem dado super certo, os professores têm dado as suas aulas, os alunos têm assistido ao vivo, elas são gravadas, aquele aluno que não conseguiu a aula, ele pode depois acessar e assistir a aula novamente, quantas vezes ele quiser. Aqueles alunos que não tinham acesso à internet e não tinham notebook em suas casas, através do nosso presidente aí, Paulo Scaff, que se sensibilizou, foi distribuído 2.602 notebooks, disponibilizando para os nossos alunos da própria rede, para que esses alunos não percam acesso à internet e que eles acompanhem os seus professores. Então, é toda essa preocupação em relação à aprendizagem dos alunos. Tem a pandemia aconteceu, e está todo mundo na sua casa, o professor também, as aulas remotas têm que continuar, e a gente imediatamente montou toda essa mega estrutura. Para os municípios parceiros, a gente trabalha com o sistema digital, que ele segue a mesma linha do Conexão Digital. Qual que é a proposta aí? Esse sistema digital ele tem um objetivo, que é contribuir com a melhoria da qualidade da educação, respeitando e potencializando a proposta de educação dos municípios conveniados. Então,
quando o município ele é conveniado ao SESI, a gente vai para esse município, contribui com a proposta que ele já tem, fazendo com que esse município potencialize. Então, através do sistema SESI, do seu sistema digital, a gente tem desenvolvido uma plataforma para formação e interação com os professores e gestores escolares. Então, nesse primeiro momento, professor e gestor escolar, a gente vai dar suporte para esse professor em relação a sugestões de atividades, ferramentas digitais educacionais, materiais formativos, videoaulas, podcasts, fórum de interação. Então, já está previsto aí para 2021 uma outra novidade, que é a interação dos alunos através desse sistema digital, ou seja, é o SESI preocupado com o que eu tenho que ensinar e o que esse aluno tem que aprender. Então, o SESI, ele também traz de uma forma tal que pode contribuir com os seus municípios, parceiros que queiram ter parceria com o SESI. Para quem não conhece e está assistindo essa live agora, o SESI tem uma sistematização dessa proposta aí através do material didático. Então, nós temos um material didático que vem desde a educação infantil. Esse material didático, ele é utilizado com esses professores através do sistema digital e também com os alunos. Então, hoje, os municípios que são parceiros do SESI, tem lá, os alunos estão lá na sua casa, lá com o material didático na mão, o professor fazendo toda a sua formação, se desenvolvendo e fazendo com que esses alunos acompanhem e não percam, né, o básico necessário que ele precisa para ele aprender e se desenvolver. Então, esse é o serviço do SESI e o que o SESI desenvolve nos municípios que nos procuram para ser parceiros. As soluções educacionais aí que o SESI propõe através do sistema digital é levar a proposta educacional que o SESI já desenvolve na própria rede. Se ela comunga com aquilo que o município almeja, aí começa a parceria. Fazemos formação continuada de professores, formação de coordenador pedagógico, pensando aí na prática desse CP que vai acompanhar, que vai dar feedback, que vai fazer esse professor ir além do trabalho que ele já faz, né? Então, potencializando esse professor, o diretor de escola como gestor, aquele que enxerga longe, que impulsiona resultados, monitoramento das ações dos gestores, fazendo um acompanhamento mais em loco, ajudando a equipe a se deslocar e avançar em resultado, reuniões com a Secretaria Municipal para avaliações, discussões e estabelecimento de metas e parcerias, o material didático que o SESI já tem, que o SESI desenvolveu a partir dos seus próprios professores. Falando em material didático, é importante que todos entendam que o material didático do SESI, ele segue as orientações das diretrizes, tanto estaduais como federais. Então, PCM, RCM, Base Nacional Comum Curricular. Então, quer dizer, quando esse material ele foi feito e ele é atualizado constantemente, ele é atualizado à luz desses documentos oficiais. Hoje a gente tem a Base Nacional Comum Curricular, então eles são atualizados à luz dessa Base Nacional Comum Curricular, segue lá o eixo norteador, que são as 10 competências a serem trabalhadas com esses alunos. O sistema SESI, através do sistema digital, ele está hoje em 48 municípios, são 182.974 crianças, alunos atendidos por meio do material didático do SESI, são 8.832 professores formados através do sistema SESI de ensino. Então, o SESI é uma instituição, para quem não conhece, preocupada com a formação, ajudando a impulsionar os resultados do nosso país. Como nessa live, assim, a gente tem uma diversidade de pessoas, então por isso que a gente resolveu aí, talvez aí mostrar um pouquinho do SESI, o que a gente tem feito e aproveitar os nossos parceiros que vão falar. Então, para a gente, para quem quer ter o sistema SESI no seu município, a gente só entra nesse município por meio de um convênio de cooperação técnica, né? O que é isso? A gente segue a Lei 866/93, porque o SESI é uma instituição sem fins lucrativos e a gente não pode entrar no município por simplesmente um contrato. Então,
o prefeito ele tem o interesse, o secretário tem, os professores também compraram a ideia, então, a partir disso, o prefeito elabora uma lei, vai para a Câmara Municipal, os vereadores, a partir dessa lei, olham o parecer jurídico, vê quanto que custa tudo isso, e numa sessão de Câmara a gente se torna parceiro. Então, é dessa forma que o SESI entra em um processo bem visto e democrático. Então, para dar continuidade, eu vou chamar o professor doutor Adilson Dalben, para que todos conheçam o professor doutor Adilson Dalben. Ele está aí na telinha, aí dá um tchau para nós aí, professor. Isso. Boa tarde a todos. Professor doutor Adilson Dalben, ele é licenciado em matemática, em pedagogia, tem especialização em administração de empresas, é mestre e doutor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Suas áreas de pesquisa são formação docente, educação matemática e as relações entre avaliação educacional, qualidade educacional, eficácia escolar e políticas públicas. Sua experiência profissional abrange a educação básica e o ensino superior. Foi consultor externo do Instituto Internacional de Planejamento Educacional da Unesco, em um projeto que envolveu avaliação institucional participativa. Foi coordenador do curso de licenciatura em matemática da Faculdade SESI São Paulo, de Educação, onde implementou os cursos de pós-graduação Lato Sensu, com foco no ensino para a equidade em parceria com a Universidade de Stanford. Tem produzido materiais didáticos e outros para a formação de professores, envolvendo a matemática, metodologias ativas, inovações educacionais, tem assessorado redes escolares no âmbito da educação matemática e gestão educacional, colabora com pesquisas do Laboratório de Observação e Estudos Descritivos, do LOED, e no grupo de pesquisa de formação sobre o conhecimento interpretativo e especializado do professor que ensina matemática, o CIESP-MAT da Unicamp. Ô, professor, Nossa Senhora, hein? Seja muito bem-vindo, fique à vontade, a palavra é do senhor. Obrigado, Laor. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente entra nesses espaços para compartilhar assim, esses estudos, essas experiências. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: não dá para pensar nesse período de pandemia agora. Esse pós-pandemia é alguma coisa que começa, na verdade começou lá em março aqui no Brasil, e que se estende ao longo de todo esse período, ok? Para facilitar e orientar um pouco mais a minha fala, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, só para que a gente possa mostrar que mundo é esse daí, né? Então, recentemente eu tenho conversado aí com a professora Cristóvão, né, que também trabalhou conosco lá na Faculdade SESI, né? Ela fala claramente que nós temos hoje duas pandemias, gostei dessa fala dela, né? São duas pandemias, ela diz, uma há muito tempo anunciada, ou seja, a ciência já sabia que mais cedo, mais tarde, viria uma pandemia desse tipo. Os cientistas já mostravam que isso existia, e nós ignoramos. E também existe uma outra pandemia, que ela chamou de instalada, né? Então, é uma anunciada e a outra instalada, que são das desigualdades educacionais. As desigualdades educacionais não é um problema nesse período da pandemia. A pandemia, como todos já estão assim, cansados de ouvir, ela vem apenas, né, o Covid-19, ele vem apenas mostrar ainda mais essas desigualdades educacionais. Desigualdades educacionais que não são originadas pela escola, elas são desigualdades educacionais que têm origem e sustentação nas desigualdades sociais. Então, quando eu falo em sala de aula, a gente não pode imaginar que a escola vai conseguir dar conta de tudo. Não vai. Acho que é o primeiro ponto que a gente tem que saber isso claramente. A escola não vai. Mas isso não significa, em hipótese alguma, em que a escola não vai fazer nada. Pelo contrário, a escola fica mais importante ainda. Sem a escola não existe. Já dizia Paulo Freire, né? Sem a escola não existe. Mas ela sozinha não vai dar conta, né? Eu acho, então, que para a gente poder entender quais são esses desafios aqui,
eu imaginei colocar aqui que nós saímos em 4, né, que eu tenho chamado nas últimas lives aí, de 4 trincheiras, né, que a gente tem, de onde nós estamos aqui embaixo, até onde nós temos que chegar para vencer esses 2 inimigos. Repito, 2 inimigos, a pandemia e as desigualdades educacionais. O primeiro, a primeira trincheira que a gente tem que imaginar, e para quem já tentou, por essa fala do próprio Laor, mostra a importância dos recursos digitais, tá certo? A primeira trincheira é essa: nem todos os alunos, nem todos os professores, nem todos os coordenadores pedagógicos e diretores, falando em termos Brasil, têm acesso tranquilos a esses recursos digitais. Ou seja, esse problema é um problema primeiro que teve que ser atacado, teve que ser mapeado, teve que resolver. E para resolvê-lo, é uma ação educacional limitada, porque isso não depende da escola, depende de outros fatores. E quando a gente tenta ficar resolvendo isso, olhando com aquele nosso gosto de 100% dos alunos, vai gerar frustração, porque parte disso não depende da escola, ok? Mas vamos fazer um exercício e imaginar que nós vencemos essa primeira trincheira, né? E que nós conseguimos atender todos os alunos, professores e todos que trabalham, né, com os recursos digitais. Aqueles que não têm, a gente tenta fazer de outra forma, com outros recursos não digitais, impressão de papel e assim por diante. Mas vamos supor que a gente conseguiu vencer essa primeira trincheira, né? Ao vencer essa primeira trincheira, nós vamos para a segunda, que é o seguinte: eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso ao computador, ao celular, smartphone, mas eu não sei mexer. Aqui, então, já começa a questão do tal do letramento digital. Letramento digital restrito ainda. Por quê? Basta o conhecimento para usar os recursos, é como manipular esses instrumentos. Aqui a gente pode dizer, então, que é uma ação educacional também importante, é que já depende da educação. Não adianta eu pensar nesses problemas se eu não vencer também essa etapa aqui. Algumas experiências que nós temos vivido nas redes, em algumas escolas em particular, já até produzimos artigos em cima disso, mostram o quanto isso é importante. Por quê? Porque sem isso, a gente não consegue interagir, a gente não consegue se comunicar. Então, perceba que existe uma primeira trincheira a ser vencida e depois a segunda trincheira. Mas vamos supor, de novo, que vencemos essa segunda trincheira. Nós vamos nos deparar com uma outra trincheira ainda, que é o quê? A falta do conhecimento pedagógico e de conteúdo. Por quê? Porque agora a gente vai ter que escolher o essencial do essencial para ensinar. Nós não temos mais aquela interação, aquele tempo todo com o aluno, nós não temos mais o tempo tranquilo, como disse há pouco. O ano de 2021, necessariamente, vai ser de resgate e provavelmente um pouco de 2022 também. Então, o que ensinar e como ensinar é algo que não é simples. Daqui a pouco o professor Miguel fala sobre isso, né? Nós vamos ter que saber direitinho, saber o que ensinar e como tornar tudo isso significativo para o aluno para que ele possa aprender. E agora, percebam, essa não é uma discussão agora por conta da pandemia. Assim como os outros problemas já existiam antes e era uma discussão que a gente já tinha, né? Indo um pouco em frente, no caso de termos vencido essa terceira trincheira, a experiência que a gente tem visto já em algumas redes que temos trabalhado, conseguimos acertar isso em boa medida, conseguimos acertar isso em boa medida, o que a gente percebeu foi um grande medo de todos agora, nos processos de regulação estatal, né? Seja no município, seja no estado, seja na União, né? Existem processos de regulação e principalmente pelas avaliações externas. Todos estão com muito medo e muito preocupados em falar o seguinte: como é que eu vou garantir a aprendizagem desses alunos de maneira que eles vão bem na escola, para poder ir bem no exame, para ter uma boa pontuação, e aí a discussão que todos nós sabemos como está, né? Então, percebam, vocês todos, que nessas três trincheiras aqui, nós temos o quê? Nessas três trincheiras nós temos oportunidades de ação educacional. Uma é importante e essas que são essenciais. E daqui a gente leva para o que ensinar e como ensinar.
Mas como fazer isso, né? Eu trago aqui nessa próxima tela, produto de minha tese, né, realizada há alguns anos. Elas são o quê? Nós acompanhamos os mesmos alunos durante os anos iniciais da escolarização. E percebam por essas linhas coloridas que o pessoal que começa bem, né, observe essa linha mais roxinha aqui, os alunos que começam bem, eles terminam bem lá na frente. Eles entram aqui no começo da escolarização e, ao terminar, terminam bem. Aqueles que começaram em segundo lugar, né? Isso aqui é uma coisa amostral, válida para o Brasil, foram pesquisados por foi feita uma amostra Brasil inteiro. Aqueles que começam em segundo lugar, terminam em segundo lugar e assim sucessivamente nesses 10 grupos, né? Que a gente conseguiu separar. Isso válido tanto em matemática, tanto em leitura. O que eu estou querendo mostrar aqui é que esses alunos têm a sua saída definida pela entrada na escola. Isso mostra que a escola usou de processos igualitários, e aqui eu chego no ponto da nossa conversa. As escolas oferecem coisas iguais para alunos diferentes. E oferecendo coisas iguais para alunos diferentes, os resultados finais serão os mesmos. É essa lógica que nós temos que combater. E quando formos pensar em o que ensinar e como ensinar, nós temos que pensar um pouco mais em igualdade, um pouco menos em igualdade e um pouco mais em equidade. O que é equidade? Oferecer mais para aqueles que precisam determinadas coisas e menos para aqueles que não precisam. Porque cada aluno é um, assim como cada escola é uma, como cada professor é um. Cada um dessas pessoas, né, escola, aluno, professor, precisa de coisas específicas, né? Acho que essa é uma primeira dica que eu traria aqui para vocês, para a gente poder pensar em o que ensinar e como ensinar. É a busca do ensino por equidade. A segunda coisa que eu queria mostrar é que existem escolas, né? A gente já tem acompanhado esses resultados de longa data na experiência americana e que estamos começando ainda, engatinhando aqui no Brasil. É que existem escolas, né? O que é esse gráfico aqui? Existem escolas que têm um alto rendimento, ou seja, tem uma boa proficiência média nos exames, nas avaliações externas. Observem vocês que essas escolas estão ligadas a esses alunos aqui, por isso que eu voltei à tela. Essas escolas com alto rendimento, muitas vezes foram definidas pelo perfil do aluno que entrou na escola. Mas existem escolas diferentes, existem escolas que conseguem agregar bastante para os alunos. Alunos que, em média, entram com uma proficiência baixa e com processos equitativos de ensino, conseguem agregar mais valores. E aí, os estudos que nós temos feito, nós conseguimos observar 4 tipos de escola. É aquelas que, apesar de terem um alto rendimento, conseguiram agregar bastante aos alunos. Então, percebam que quando a gente fala em eficácia escolar, eu estou olhando, a boa escola é aquela que tem uma alta proficiência média ou é aquela que agregou bastante aos seus alunos? Acho que essa pergunta a gente também tem que incluir, imputar nessa nova cultura da pós-pandemia. É uma coisa que a gente já sabe há tempo também, então a gente tem que começar pensando de forma diferente. Temos que nos preocupar com aquelas escolas que estão o quê? Que estão com rendimento baixo e agregaram um pouco, ou seja, os alunos já chegam na escola com dificuldades e saem delas com as mesmas dificuldades. Existem aquelas escolas que eu trato com muito carinho, porque são alunos que entram com baixo rendimento e agregaram bastante. E, na cultura atual, essa vai ser considerada uma má escola. Pense nisso. Porque se eu estou falando em escola, também estou falando em professor, também estou falando em redes de escolas. Existem redes que recebem alunos com baixo rendimento, mas precisam agregar bastante. Mas como nem tudo, né, como nós vimos, depende da escola, ele vai continuar com rendimento baixo e vai sofrer sanções por isso, apesar de ele ter agregado bastante. Existem aquelas escolas que também não precisam muito da nossa atenção, né? Porque elas têm um alto rendimento e um baixo valor agregado. Vai parecer que está tudo bem, porque ela está com um alto nível, mas ela agregou pouco. Ou seja,
É uma escola que aparentemente não precisa da nossa atenção, porque tem um alto rendimento, mas ela agregou pouco. Ou seja, será que essa escola é uma escola boa? Na minha pesquisa, nós conseguimos entrar com esse gráfico aqui, né, que foram pesquisadas algumas escolas, né, 60 escolas no campo amostral. Observem vocês que realmente, em termos do Brasil, nós temos muitas escolas que se encaixam. Existem muitas escolas que têm alto rendimento e alto valor agregado. E podem perceber que aqui a gente consegue ter uma mistura de níveis socioeconômicos diferentes, né? Os mais altos estão aqui. Ou seja, o nível socioeconômico é algo que ainda interfere nos resultados, seja do rendimento, que é a proficiência média, seja no quanto que ela consegue agregar nessa trajetória do aluno. Bem, para finalizar, eu trago essa imagem de um antigo livro, bem antiguinho, que chama-se Cuidar de Escola, né? E para mim eu gosto porque tenho até usado recentemente em algumas formações essa imagem, tem aparecido, ela tem sido significativa para todos. Por quê? Porque isso aqui a escola está oferecendo o quê? Está oferecendo coisas iguais. No entanto, os alunos são diferentes. E engraçado, observem vocês que a única que está feliz aqui é essa que tem o mesmo formato, e por coincidência é o mesmo formato do professor. Os outros que têm um formato diferente, que têm as suas particularidades, não. É por isso que eu sou um grande defensor hoje do ensino equitativo, ou seja, estar atento, diagnosticar, usar a avaliação para perceber o que cada um precisa. E detalhe ainda, hein? Essa imagem não se aplica somente numa relação professor-alunos aqui. Isso aqui também vale, né, no âmbito de uma rede, porque eu posso entender que tem uma rede e entende que isso aqui é uma escola, são escolas. Há escolas que têm um perfil que se adaptam àquilo que é oferecido a eles, mas, no entanto, existem escolas que não são. Percebam, então, vocês todos, que a lógica, nesse período de pós-pandemia, tem que ser feito algo diferente do que fizemos até hoje, porque senão os nossos resultados serão os mesmos. Eu vou parar por aí e vou deixar para o professor Miguel continuar a conversa, ok? Laura? O professor doutor Miguel Ribeiro, ele é licenciado em matemática pela Universidade de Beira Interior, Portugal, mestre em matemática pura pela Universidade de Coimbra, Portugal, mestre em educação matemática pela Universidade de Huelva, na Espanha, doutor em educação matemática pela Universidade de Huelva, Espanha, e atualmente é professor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Tem dedicado os últimos 20 anos, essencialmente, à formação de professores e que ensinam matemática e desenvolvem trabalhos de pesquisa e formação em diversos países, como Portugal, Espanha, México, Chile, Estados Unidos, Itália e Noruega. Gente, eu estou lendo aqui, mas é assim, quando que a gente teria oportunidade de ouvir essas pessoas assim, pertinho da gente, né? Então, assim, não estou agradecendo a pandemia, mas só que, assim, eu fico muito feliz, porque eu sou uma pessoa que respira muito formação, e essas pessoas não são pessoas fáceis da gente acertar a agenda delas e trazer aqui para pertinho da gente, né? Continuando aí com o professor Miguel, ele realizou 3 pós-doutorados relacionados com a formação de professores, as tecnologias e o livro didático, pela Unesp de Rio Claro, a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem matemática pela Universidade de Stanford, na Noruega, a avaliação e o feedback pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal. Tem mais de 60 artigos publicados, a maioria em revistas internacionais, e mais de 200 apresentações em congressos. É representante do Brasil no Comitê Internacional de Psicologia da Educação Matemática, é vice-coordenador do Grupo de Formação de Professores da Sociedade Europeia de Pesquisa em Educação Matemática, tem ampla experiência em contextos de formação e consultoria do âmbito internacional
encontrando-se atualmente como consultor de projetos de formação de professores em vários países da América do Sul e da Europa. É coordenador do grupo de pesquisa de formação de professores, o CIESP-MAT, o Adilson também participa, que desenvolve pesquisas de formação para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem matemática dos alunos. Então, é uma oportunidade de trazer para vocês a universidade, né, o que a universidade tem feito em relação à formação do professor. Então, professor Miguel Ribeiro, fique à vontade. Muito obrigado aí por o senhor ter disponibilizado o tempo do senhor para falar com a gente. Ora, boa tarde a todos. Obrigado, Laor, e obrigado, Adilson. Portanto, tenho que agradecer primeiro o convite para participar. É sempre um prazer poder discutir a formação de professores, ainda que seja um prazer às vezes um pouco difícil de discutir, porque eu costumo dizer que a formação de professores, infelizmente, ainda está pela Rua da Amargura, no sentido de que, efetivamente, necessitamos de fazer muita coisa ainda para que nós, professores, possamos cada vez mais ter um contributo maior para a sociedade e para melhorar os nossos contextos, não só em termos igualitários, mas equitários, como referiu o Adilson. Eu tinha aqui uma série de coisas que quem me conhece sabe que eu não sou muito linear. Preparo uma coisa e depois, pelos comentários dos outros palestrantes ou integrantes da discussão, tento fazer uma coisa mais integrada. O Adilson comentou que tinha 4 trincheiras. Eu vou falar em 5 princípios. Portanto, hoje, nestes 15 minutos que temos aqui, deixa eu pôr o tempo. Nestes 15 minutos que temos aqui, vou falar em 5 tópicos principais, portanto, 5 princípios, sendo que o essencial o que nós temos que pensar qual é o mínimo dos mínimos que me garante o máximo. No sentido de, não só na pandemia, mas em todos os momentos. Esta pandemia mostrou-nos coisas que estavam escondidas, que todos víamos, mas ninguém queria ver. Sendo que uma dessas coisas era, como o Adilson também comentou, para além das desigualdades sociais que ficaram ainda mais visíveis, mas pensando no contexto específico do nosso contexto específico enquanto professores, enquanto formadores de professores, enquanto decisores políticos, enquanto alguém que pode delinear os contextos da formação em determinada linha. Portanto, a pandemia mostrou-nos que aquilo que nós fazíamos efetivamente não tem os resultados que nós esperávamos, no sentido de, ou que seriam esperados, no sentido de muitos de nós, e acaba por ser natural, porque é a experiência que tem, e essa experiência vem da falta de formação com outros focos. Muitos de nós, e quando digo nós, eu incluído, acabamos por ensinar da forma que nós achávamos que aprendemos, porque é a forma que nós efetivamente conhecemos. Esse é um dos tópicos que eu vou discutir. Portanto, temos de parar de ensinar como nós aprendemos ou como nós consideramos que aprendemos, em que a regra continua ainda a ser um ponto de partida e não, no máximo dos máximos, um ponto de chegada. Por outro lado, um outro princípio tem a ver com o facto da formação de professores ter que ser responsabilidade de todos nós. Todos nós, professores, que temos que procurar uma formação que efetivamente garanta a melhoria da nossa qualidade, a qualidade do nosso ensino, e não só que nos faça sentir bem. Eu gostei muito da formação, mas depois no final tem pouco impacto para a minha prática. Portanto, essa formação é responsabilidade tanto de nós para procurar, quanto dos gestores para poderem oferecer esse tipo de formação. E para que possam oferecer, necessariamente têm que conhecer. Portanto, eu vou falar um pouco também do currículo, porque, como o Adilson comentou, e agora no contexto da pandemia,
o menos tem que ser mais. Tanto em termos do tempo que nós temos, quanto em termos das discussões que têm que ser feitas e das práticas que têm que ser implementadas. E a necessidade, portanto, em quarto lugar, a necessidade de nós mudarmos o foco, que está necessariamente relacionado com o menos tem que ser mais. Portanto, nós mudarmos o foco dos tópicos para o que nós chamamos das grandes ideias. Porque se nós temos pouco tempo, não adianta nós dizermos tenho que ensinar as 4 operações e tenho 6 semanas para ensinar determinado tipo de conteúdo. Nessas 6 semanas, se o currículo usual, se os documentos oficiais ou os livros didáticos consideram 6 semanas para esse tópico, eu agora não tenho as 6 semanas para ensinar esse tópico. E, portanto, o foco não pode ser no conteúdo. Tem que ser na grande ideia que é transversal, por exemplo, às 4 operações. E uma dessas grandes ideias, eu vou apresentar depois uma discussão, uma dessas grandes ideias tem a ver com a questão da medida. Que tipicamente o nosso foco é, os primeiros 4 anos, nos anos iniciais, 90% do nosso esforço é para que os nossos alunos saibam as 4 operações, saibam os algoritmos. E a pesquisa mostra, e daí a importância de que a pesquisa, a formação e a prática ocorram de modo articulado. Esse é um dos problemas das muitas formações que têm sido oferecidas e das muitas propostas de formação, é que essa articulação não existe. Portanto, a pesquisa mostra que se eu focar a minha formação e a minha prática nos 4 algoritmos e esquecer a noção de medida, os alunos nunca vão entender a divisão, por exemplo, mas também nunca vão entender nenhuma das outras medidas, das outras operações. Portanto, tem que ser uma mudança, o foco, se os alunos, se determinada secretaria ou se determinada prefeitura, se as escolas, se determinado tipo de escolas, os alunos têm maus resultados na divisão, por exemplo, quando fazem as provas, o foco não tem necessariamente que ser na divisão. Portanto, nós temos que entender qual é o problema que está por detrás. Não adianta eu dar 40 horas de formação sobre divisão se o problema que está por trás, efetivamente, é os alunos entenderem que dividir também é medir. Mas medir de uma forma diferente do que nós entendemos usualmente. Não é pegar na régua e ver quantos centímetros tem. Portanto, entendermos as conexões que existem entre os diferentes tópicos. Isso está relacionado com, necessariamente, o foco das formações que vão ocorrendo. E, que eu já comentei, o último princípio, a questão da impossibilidade de que uma formação seja de qualidade e que contribua para a melhoria das aprendizagens dos alunos e aprendizagens, efetivamente aprendizagens. Não é o saber fazer. O saber fazer não garante a aprendizagem, não pode ser significado de aprendizagem. Portanto, saber fazer é algo que nós ensinamos a regra e o aluno repete várias vezes, tantas quantas necessário para acertar. Mas o efetivamente entender. Que é impossível haver essa formação de qualidade que garanta essas aprendizagens se nós não tivermos a pesquisa, a prática e a formação como algo que ocorre de forma imbricada. O Adilson comentou, foi um dos pedidos do Laur também, portanto, a questão de vamos discutir algo que funcione. Agora que estamos na pandemia, e eu acho que com propriedade posso dizer que funcione na pandemia, ninguém sabe. Porquê? Porque todos nós fomos apanhados de surpresa, todos nós. Alunos, pais, professores, formadores de professores, governos. Há formas diferentes de reagir e de gerir, mas neste momento ainda ninguém pode dizer para a pandemia funciona isto, isto e isto. Agora, o que eu posso dizer como resultado de 20 anos de trabalho e como resultado de vários projetos em que nós temos tido intervenção, de formação de professores e de trabalho com os alunos, de nós formadores, que é uma coisa que a mim me surpreendeu bastante, mas que aparentemente é muito rara aqui no Brasil, que um formador de professores que trabalha numa universidade vá às escolas efetivamente trabalhar com os alunos. Enquanto esse mito também não for desfeito, a coisa não vai funcionar. Mas, portanto, dessas experiências, nós sabemos o que é que funciona, o que é que funcionava antes da pandemia.
E há formações específicas, há foco da formação que efetivamente têm que continuar a ocorrer durante e após a pandemia. Claro que com a questão da pandemia nós temos as questões técnicas que, como o Laura comentou, é mau e é bom, porque se não fosse a pandemia provavelmente nós não estávamos aqui a ter esta discussão e teríamos feito algo aí lá no SESI, em que muitos de vocês não poderiam participar, porque era presencialmente. Portanto, mas tem as questões técnicas, mas essas questões técnicas não podem ser o foco da formação, porque isso é o mesmo que nós continuarmos a fazer o que já sabemos que não funciona, que é focar a formação nas dimensões pedagógicas. Não adianta nós focarmos a nossa formação nas dimensões pedagógicas ou nos recursos digitais. Portanto, é necessário mudar o foco, pensar no essencial do essencial. E temos que focar no que efetivamente podemos mudar. E o que é que nós podemos mudar? Pensando no que nós podemos mudar, nós, enquanto professores, para mudar as aprendizagens dos alunos, que demanda necessariamente também uma mudança de postura dos agentes de decisão, e que os agentes de decisão podem ser os coordenadores da escola, os diretores da escola, o dono da escola, o prefeito, o secretário de Educação, até chegar ao âmbito nacional do ministro. Mas o que é que nós podemos mudar? Temos que pensar na qualidade da formação, na qualidade da nossa prática matemática enquanto professores, na qualidade das aprendizagens, e tudo isto está relacionado com o que a pesquisa mostra que tem efetivamente resultado, tem impacto, que é o nosso conhecimento enquanto professores. Se nós não mudarmos a nossa forma de entender a matemática, ou por outra, se nós efetivamente não passarmos a entender a matemática, a ter um gosto pela matemática, nós não conseguimos fazer com que os nossos alunos tenham prazer em aprender matemática. E esse prazer em aprender matemática dos alunos é transformado em gosto por ir para a escola, em bons resultados, porque se eu tenho prazer em aprender, eu vou ter bons resultados. E esses bons resultados dos alunos vão passar para os pais, porque os alunos estão contentes, estão felizes, vão para a escola felizes, os pais ficam felizes. E o que é que os pais, quando estão felizes, fazem? Têm gosto em estar na cidade em que moram. E têm gosto pelo investimento que foi feito pelas escolas, ou pelas prefeituras, ou portanto, independentemente de quem é o responsável, mas têm gosto de estar aí. E ter gosto leva a que os pais façam com que a comunidade se integre e com que as coisas sejam mantidas, no sentido de há continuidade. Porque se não houver continuidade, eu posso fazer 40 horas de formação agora, 100 horas de formação agora, se no próximo ano não continua, cai em sacola rota, em saco roto. Portanto, essas são alguns aspectos que são essenciais nós pensarmos para a formação. Uma das outras dimensões tem a ver com, pelo tempo, depois posso responder a mais perguntas, mas algo essencial tem a ver com o currículo. E por isso a importância desde sempre que há currículo, há comentários de o currículo é muito extenso, não tenho tempo. Se o currículo tem 200 páginas, o currículo é muito extenso. Se o currículo tem 50 páginas, o currículo é muito extenso. Se o currículo tem 20 páginas, acaba por ser muito extenso. Porquê? Porque todos nós queremos replicar o tipo de formação que nós tivemos, o tipo de experiência que nós tivemos, e o tipo de experiências que nós tivemos diz-me que para trabalhar determinado tópico, eu necessito de 5 semanas. Mas nós agora, eu já comentei no início, nós não temos 5 semanas. Portanto, o que é o essencial do essencial que nós efetivamente temos que abordar? No mesmo sentido que a formação que tem sido feita não tem funcionado, o foco no currículo como um todo também não funciona. Portanto, e a pandemia deixou também mais visível essas debilidades curriculares. Agora, que expressão é que eu costumo usar? Eu costumo
pensar em que menos é mais. No sentido de, eu vou focar em menos coisas, mas vou focar de forma a que potencie as aprendizagens e os entendimentos de modo mais global. E que coisas são essas? Eu, tipicamente, na licenciatura em Pedagogia, na Unicamp, tenho uma disciplina de 60 horas. E todo mundo me pergunta, o que é que tu fazes na disciplina ou num curso de extensão de 40 horas? O que é que vocês fazem para garantir as aprendizagens? Eu foco uma coisa, um tópico matemático e 3 das grandes ideias, que são várias, mas 3 das grandes ideias para trabalhar a matemática. Porque se eu conseguir desenvolver nos seus professores e nos cursos continuados, de formação continuada, nos professores, que necessariamente vão trabalhar com os alunos, se conseguir desenvolver essas grandes ideias centrais da matemática, e depois podemos discutir algumas delas, se eu conseguir desenvolver essas grandes ideias, eu vou garantir uma forma de pensar matematicamente que vai ser transversal a todos os tópicos. E, portanto, o tópico novo é algo que eu não necessito de perder, e aí sim eu uso a expressão perder. Eu não necessito perder 3 semanas para discutir frações, porque eu vou ganhar tempo em determinados lugares para discutir as relações numéricas, para discutir os padrões, para discutir a área, a medida, em outros tópicos que vão ser úteis para que os alunos efetivamente depois possam entender um dos tópicos essenciais e difíceis que os alunos têm ao longo da escolaridade, que é o tópico das frações. Portanto, nesse sentido, o mais é menos. Qual é a coisa que nós nos podemos focar para garantir essas aprendizagens? E porque é que eu comentei no início que o trabalho que nós temos feito que dá essas garantias. Eu vou só contar em 2 minutos uma experiência que nós temos em formação de professores e de trabalho com os alunos em Itália. Num contexto, portanto, Itália, pensem, Nápoles. Nápoles é uma cidade onde surgiu a máfia italiana. Num bairro que é bastante problemático, que era o bairro mais problemático da cidade. Portanto, foi feito um projeto envolvendo o equivalente à prefeitura e empresas que tinham a sua sede naquele bairro, portanto, de modo a aproximar a população também das próprias empresas. Mas foi feito um projeto em que foi feita a formação de professores e trabalho com os alunos, de modo a que a população que era contra o governo local, porque havia uma falta de investimento, que melhorasse a sua qualidade de vida, e que tinha pouca perspectiva de futuro, no final do projeto, efetivamente, essa população foi integrada e acabou por estar ao lado de quem tomava as decisões, porque viu que o trabalho desenvolvido na educação dos seus filhos teve relação diminuindo, inclusive, para além de promover as aprendizagens matemáticas, que é o nosso foco. Recentemente há evidências de que reduziu a criminalidade, reduziu o abandono escolar. Portanto, o trabalho com foco com os professores e com os alunos, portanto, nós formadores irmos às escolas, trabalhar com os alunos nas escolas, esse trabalho garantiu as aprendizagens matemáticas dos alunos, que necessariamente não podíamos cobrir todo o currículo, tudo o que estava no currículo, e o currículo italiano é bastante menor do que o que está na BNCC, verdade seja dita. Portanto, mas esse trabalho com os professores levou efetivamente a uma mudança de percepção da população e dos alunos necessariamente, de modo a entenderem o papel da escola como agente que vai contribuir para a melhoria. Há muita formação, muitos focos de discussão que nós podemos referir. Uma das discussões que nós fizemos tem a ver exatamente com o que eu comentei no início da relação entre a divisão e a medida. Que podia ser das operações com frações e a noção de medida, ou do trabalho na educação infantil e a noção de infinito.
que é algo que parece estranho, porque como é que eu vou trabalhar algumas dessas coisas na educação infantil, mas se eu não fizer esse trabalho, eu não vou garantir as aprendizagens dos alunos posteriormente. Claro que não estou a dizer que vamos ensinar o infinito, mas eu vou ensinar uma das grandes ideias que tem que ser transversal a muitos dos temas matemáticos que vão ser trabalhados por nós, professores, tem que ser essa do infinito, como tem que ser essa da medida. E, portanto, algo que só vou terminar e depois abrimos para as questões. Pensando na formação que nos contextos de formação que nós temos tido e na formação que têm sido oferecidas. Uma das mudanças drásticas que temos que considerar é que essa formação tem que ser da responsabilidade de quem efetivamente sabe o que faz. No sentido de, não adianta nós desenharmos uma formação muito... que sabe o que faz e está adaptada ao contexto. Não adianta nós desenharmos uma formação que é muito boa, mas se não tem como ponto de partida o que os alunos conhecem, como os alunos conhecem, as produções dos alunos, as dúvidas que os alunos têm, se o professor não tem esses contextos como ponto de partida, eu não vou conseguir ajudar os meus alunos a efetivamente entenderem a matemática. Portanto, nós na formação também temos que ter como ponto de partida essas dificuldades específicas de cada contexto, para que a formação que tem como foco, e isso a pesquisa mostra claramente, tem que ter como foco o nosso conhecimento enquanto professores, portanto, o nosso conhecimento que é especializado para a prática docente, mas tem que ser uma formação que é específica para cada uma das regiões. Eu dar formação, a formação, o objetivo é o mesmo, mas o central da discussão, que é feito aqui em Campinas, no centro de Campinas, não pode ser o mesmo se eu for para um outro contexto em que as dificuldades dos alunos são diferentes, em que as práticas dos professores são diferentes, ainda que a essência da formação vá ser a mesma. Laura. Miguel, o Adilson quer fazer 2 observações aí. Uhum. Vamos lá, só para poder ajudar. Eu queria também aproveitar o momento que o Miguel trouxe 2 pontos. Manjei na hora que ele estava falando, e a segunda me toquei durante a fala dele, que é uma coisa que a gente poderia aprender, nós brasileiros, principalmente, né? Imagino que em outros países também. A primeira delas, vou pedir para que vocês olhem aí no chat de vocês, né? Para quem não conhece, basta clicar no canto superior, aí tem um balãozinho. Eu vou colocar aí exemplos do que são, né, essas grandes ideias. Na literatura internacional, né, eu me lembro que o Miguel, quando nos deu a ideia do Big Idea, né? Então, observem vocês aí no chat, que aí estão colocadas quais são essas grandes ideias, que aqui no Brasil, ela está presente na BNCC, lá na página 266, né? E aí ele traz assim, olha lá, o que são grandes ideias? Noção de equivalência. São diferentes conteúdos matemáticos que a gente consegue desenvolver essa ideia fundamental, essa grande ideia de equivalência. A questão de ordem, a questão de proporcionalidade, interdependência. Opa, isso já é uma coisa estranha para nós, né? O que é interdependência? Representação, parece que é, mas não é. Variação, aproximação. Então, percebam vocês que isso é uma coisa tão importante, e no entanto, na nossa BNCC, aparece uma única vez, né? Eu acho que, assim, para além do Miguel, imagino que existam outros, mas outro pesquisador, professor renomado, que traz isso no Brasil, é o professor Nilson José Machado, né? Nós conversamos bastante na época da faculdade SESI, quando montávamos currículos sobre isso. Então, percebam, mesmo num curso de licenciatura em matemática, não dava tempo de ensinar tudo. Estou falando num curso de 4 anos só de matemática, licenciatura em matemática. E o que nos norteou foi a definição dessas grandes ideias. Imaginem, então, todos vocês, como isso é importante também na educação básica, porque isso se aprende desde a educação infantil e vai sendo ao longo do tempo todo. A primeira observação que eu queria fazer, Laura, por isso que eu pedi licença e agradeço
pelo espaço, é para clarificar isso aí. Segunda observação, né, professor Miguel, é uma coisa que a gente não conversou ainda, me ocorreu agora, né? Como que no Brasil a gente precisa mudar um pouco uma crença que nós temos. Nós acreditamos muito, é absurdo o que eu vou dizer, né? Mas nós acreditamos muito naquilo que nós acreditamos e acreditamos muito nas pessoas que nós acreditamos e deixamos em segunda instância a ciência. Vamos falar a verdade, hein? Se a gente, nesse período de pandemia, não aprendermos a ver a ciência como sendo algo sério, algo que a gente deva confiar, e sempre a ciência foi distante da gente, né? Vamos falar a verdade para a nossa cultura brasileira, né? Eu também venho de classes populares, né? Então, eu também reflito isso. Eu acho que uma aprendizagem seria isso. E a gente tem visto, né, o meu projeto de pós-doutoramento, que o professor Miguel é o supervisor, assim, eu tenho estudado qual é o conhecimento especializado que um formador de professores precisa ter, né? Gente, é tanta coisa que eu aprendo já com 35 anos de experiência e mergulhando na ciência, que tem coisa que desde 2016 tenho trabalhado no grupo, eu tenho vergonha do que eu ensinava como um matemático formado, né? Eu acho que seria importante a gente parar e pensar um pouquinho, nós na sala de aula, nós na escola, nós na Secretaria de Educação. Qual é o crédito que nós damos à ciência, mesmo que isso nos doa, né? Nos doa em que sentido? Eu vou ter que sair do meu espaço e mirar para um lugar que o professor Miguel disse, né? Eu não sei. Isso dá medo, né? Mas o que eu posso dizer para vocês, de toda a experiência que a gente vai acumulando e que a gente vê na pesquisa, é o seguinte: fundamente-se no terreno desconhecido, vai em frente, que no final vai dar certo, sabe? Assim, com essa fé, com essa crença na ciência, ok? O Adilson e Miguel, até assim para complementar aí a fala de vocês dois, puderem responder também, já aproveitar, uma secretária de Educação me encaminhou aqui pelo WhatsApp qual seria a estrutura de formação que pudesse garantir essa qualidade de aprendizagem e melhoria de resultados, né? Pensando aí nessa questão pandemia, pós-pandemia e o tempo tão curto que a gente tem para poder fazer com que esses alunos tenham aprendizagem efetiva. Aí fica aí a pergunta para vocês dois. Como eu comentei no início, esta coisa de apresentar algo que funcione neste momento, nós só temos que basear nas experiências anteriores e nas poucas experiências que têm vindo a ser feitas, mas que algumas efetivamente têm tido sucesso. Em termos da estrutura, uma estrutura para uma formação, é importante e é essencial termos momentos de discussão envolvendo professores e momentos de discussão em sala de aula. O que é que isso implica? Implica que o próprio formador tenha que ir à sala de aula dos participantes da formação, portanto, à sala de aula do professor, e o ir à sala de aula no contexto de pandemia pode ser algo tão simples quanto participar da aula, das discussões que estão a ocorrer de modo virtual. Mas porquê é que é importante que nós, formadores, possamos ir à sala de aula dos professores, não para avaliar, porque o objetivo não é avaliar, formar não pode ser avaliar, formar é contribuir para nós podermos melhorar. E nesse processo de melhora, algo que é essencial, até pegando no que o Adilson comentou, algo que é essencial é nós primeiro desconstruirmos aquilo que nós achamos que sabemos, para depois, efetivamente, podermos construir de modo a contribuir para que os alunos possam aprender. Mas para essa formação, a nossa presença num contexto de sala de aula com os professores é essencial, porque eu tenho, inclusive estão publicados alguns dos resultados, várias evidências de que, e até para eliminar aquela distinção entre o que se faz na universidade não tem nada a ver com aquilo que se faz na prática, ou o que se faz na formação não tem relação nenhuma com a prática. Nos nossos contextos de formação, nós discutimos coisas
que são muito diferentes em termos da possível prática do professor e das respostas dos alunos, que são muito diferentes daquilo que é usual em muitos contextos aqui no Brasil. E o primeiro embate é quando eu vou a uma sala de aula com os professores, o que é que o professor pede? Miguel, podes tu, vamos prepararmos uma tarefa, discutimos uma tarefa, podes tu fazer a discussão com os alunos para ver como é que a coisa funciona? Que esta é uma postura normal. Quem quer efetivamente aprender, mas sabe que tem que fazer diferente, mas não sabe como fazer. E, portanto, todos nós precisamos de modelos. Qual é o modelo que nós podemos usar que funciona e, portanto, como é que nós podemos ter esse exemplo de coisas que funcionam? Portanto, sintetizando, para uma formação ser efetivamente efetiva, necessitamos de contextos de formação em grupo, portanto, vários professores trabalhando em grupo, contextos de formação em que o formador vai à sala de aula discutir fazer a implementação, implementar na sala de aula o que foi discutido nos grupos, momentos de discussão, de reflexão sobre aquilo que ocorreu e em que todos esses momentos o foco é desenvolver o nosso conhecimento enquanto professores. E que conhecimento é esse? Não adianta focar no conhecimento pedagógico, só por si, porque nós já vimos que não traz grandes resultados. Não adianta focar nas tecnologias, porque o Adilson comentou no início, focar na tecnologia, eu sei usar, mas depois usar é diferente de usar, conhecer como utilizador é conhecer como professor. Portanto, tem que ser algo que é específico da nossa atividade docente, específico para a nossa atividade docente, e que não tem sido discutido no contexto brasileiro, porque também é muito recente a nível internacional. Há 10 anos que se começou essa discussão, que é o nosso conhecimento especializado, que é matemático e é pedagógico, que nos vai permitir entender o que os alunos dizem, mas não só entender, ter essas dúvidas, respostas e comentários dos alunos como ponto de partida para as discussões que nós vamos fazer. Onde a regra é a última coisa. A regra não é o ponto de partida, tem que ser a última coisa. E assumir isso é algo que é muito difícil para nós, que fomos educados a regra é esta, faz um conjunto de exercícios, acertaste, muito bem, não, mais exercícios. E agora, nova regra. Portanto, tem que ser uma formação que vai cortar com muitos dos nossos pressupostos que estão instalados. Adilson. É isso mesmo, Miguel. Mas eu me colocando no lugar da secretária, não me lembro, desculpe, que perguntou, mas também me colocando no lugar do gestor escolar, né? Eu tenho uma coisa, não urgente só, mas uma coisa emergencial, né? Eu acho, assim, inclusive algumas experiências que a gente desenvolveu na rede do Paraná recentemente, né? Primeiro, a gente tem que se preocupar em formar o coletivo. Parece que temos coletivos na escola, mas não sei até que ponto realmente temos, né? Então, primeiro, o Miguel salientou bem isso. Então, assim, primeiro é o coletivo, sabe? Assim, é aquela situação de que ninguém larga a mão de ninguém. Por quê? Porque está difícil planejar. Nós estamos com medo disso. Planejar, né? Planejar significa colocar alguma ação com algum recurso ao longo do tempo. Aí eu pergunto, que tempo é esse? Então, ou seja, até para planejar nós estamos inseguros. Então, eu acredito o seguinte, que é uma sensação de como a gente entra numa sala escura e que nós vamos ter que atravessar juntos, né? Então, a primeira ideia é essa, né? Ninguém larga a mão de ninguém e todo mundo sabe que pode aprender com o outro. E houve, assim, há na história exemplos de países que saíram do caos e são potências hoje, com um critério básico: quem sabe mais ensina quem sabe menos. Percebe que no âmbito da escola, esse coletivo, na sala escura, um de mão dada com o outro, eu acho que esse quem sabe mais ensina quem sabe menos pode ajudar. Outro aspecto que eu estava falando, inclusive hoje com uma rede de uma capital do Nordeste, né, é o seguinte: será que os objetivos estão compartilhados mesmo, né? Porque nós estamos acostumados a escrever objetivos no papel, depois o outro lê.
E aí perpassa um pouco, pelo que o professor Miguel disse, né? Qual é o significado que estão colocados naquelas palavras no objetivo da escola, né? Então, quando a secretária pergunta como que tem que ser essa formação, eu diria o seguinte: nós temos que buscar o essencial do essencial. O professor Miguel trouxe alguns. Aqui no Brasil, né, nós temos outros que estão na BNCC, nas pesquisas que nós desenvolvemos anteriormente, há alguns outros, mas essas ideias fundamentais que eu coloquei no chat, eu acho que a gente poderia focar isso e verificar como construir esse conhecimento, independentemente do conteúdo matemático, ou do tópico matemático, como o professor Miguel chama, nesse tópico de matemática, para que se construa essa noção. Porque pensar matemática não é fazer conta, né? Quando eu faço uma estimativa, né, que é o caso da aproximação aí, talvez, enfim, o pensamento matemático, como ordenar, como classificar, assim, todas essas coisas são pensamentos matemáticos, né? Como fazer uma generalização, como visualizar uma forma geométrica, são pensamento que a gente pode exercitar independentemente do conteúdo. E como escolher esse conteúdo? É somente numa reunião com um coletivo da escola que a gente consegue caminhar de forma prioritária. Ou seja, é como se jogasse um mundo de tarefas numa peneira e falasse assim, o que é que vai passar aí? Passou, o que ficou? Isso é o essencial. Eu diria isso para essa orientação. Tá? Formar um coletivo que pactue quais são os objetivos, e nesses objetivos, como que se ensina. Como acolher o aluno, não é acolher só no abraço, mas é acolher também com conhecimento. Porque se a escola não ajudar o aluno a aprender, não há outra instituição que faça isso. Uma pessoa perguntou aí o que é o essencial, né? Eu diria que o essencial na matemática, nesse momento, são as ideias fundamentais que estão aí colocadas no chat. Depois a gente pode complementar com outras que as pesquisas têm mostrado ser importantes também, ok? Pergunta e entendi a pergunta como. Como unir o ensino dos conteúdos, como fazer um ensino dos conteúdos de forma mais atrativa? Eu vou mudar o foco. Por quê? Porque se a nossa preocupação, e por isso eu digo que a formação tem que mudar de direção. Se a minha preocupação na minha prática continua a ser só que essa prática seja atrativa para o nosso aluno, eu vou esquecer aquilo que tem que ser o centro da minha prática de ensino da matemática, que é a aprendizagem matemática dos alunos. A minha pergunta, para responder, quem me conhece, portanto, quem já fez formações comigo, sabe que eu faço muito mais perguntas do que dou respostas. Porque acho que essa tem que ser a prática que nós, professores, temos que fazer com os nossos alunos, para instigar os alunos a pensar, a refletir e a eles próprios tentarem, em conjunto, obter as respostas. Temos que pensar, algo que é essencial, que temos que começar a pensar qual é o objetivo matemático que eu tenho com cada uma das tarefas que proponho aos meus alunos. E que se é na educação infantil, o que é que eu quero, que objetivo é esse que eu tenho com essas brincadeiras que eu dou aos alunos. Não pode ser só o brincar pelo brincar. Portanto, se é a abordagem metodológica que eu vou escolher, se é através de um jogo, se é através da tecnologia, se é o trabalho de grupo, se é a sala de aula invertida, portanto, isso são as opções metodológicas. Agora, o que é que eu quero que os alunos aprendam de matemática? E esse tem que ser o foco da formação. Porque se a formação não tiver esse foco, eu vou continuar a discutir muito, mas não discuto aquilo que é essencial, que é a matemática. Que havia, pegando aqui noutra questão que está no chat, eu falo da qualidade do ensino e da qualidade da aprendizagem. Mas essa qualidade vai ser medida em quantidade, vai ser quantificada. E essa quantificação ocorre pelo contexto que temos, obviamente, ocorre pelas provas ou pelos exames. Portanto, mas se eu ensino para a prova, eu não ensino os alunos. Eu formato os alunos. Se eu desenvolvo uma prática para a compreensão, para desenvolver o pensar matematicamente, os alunos necessariamente vão ir bem na prova.
porque é mais uma coisa, não é o resultado. Eu não vou ensinar os alunos para fazer os exercícios da prova, mas vou trabalhar com os alunos de modo mais ou menos atrativo, porque não podemos fazer sempre jogos e não podemos fazer sempre trabalho de grupo, nem sala de aula invertida, mas eu vou trabalhar com os alunos de modo que eles efetivamente entendam. Portanto, temos que pensar ao contrário. O que é que eu quero? Qual é o objetivo matemático que eu tenho com a minha prática hoje? O que é que eu quero que os alunos hoje aprendam? Que eu sei que é difícil, porque é mais uma das coisas que nós temos que quebrar da nossa experiência anterior. Miguel, eu quero até aproveitar aí, porque assim, algumas pessoas estão me mandando aqui, será que a etnomatemática ou a matemática crítica, indo já para um lado aí da didática da matemática, auxiliaria o professor, ajudaria o professor nesse sentido ou não? Eu estou a rir porque nós fizemos, eu e o Adilson já tivemos uma discussão sobre isso. Inclusive há um vídeo no nosso canal do YouTube, do Ciesp Mate, que discute algo sobre a etnomatemática. Eu acho que a etnomatemática ou a matemática crítica é o contexto. Se puder, assim, você, assim, talvez, assim, falar um pouquinho da etnomatemática, não desmerecendo os colegas, viu, gente? Desculpa aí, porque talvez, assim, às vezes, essa abordagem da etnomatemática talvez não é de conhecimento, talvez, de todos, ou não, mas, se for possível, viu, Miguel, agradeço. Ok, pronto. Nós podemos falar de etnomatemática como uma matemática daquele contexto, étnica, falamos assim. Portanto, não sei se a palavra existe em português do Brasil, portanto, acho que sim. Portanto, o que é que, pensando os exemplos mais extremos são, vou pensar numa determinada tribo e o que é feito nesse contexto e que discussão é que nós podemos fazer da construção de alguns recursos que são usados, a forma como medem os espaços que têm, a área dos terrenos. Portanto, é a matemática do contexto. Agora, portanto, a etnomatemática ou a abordagem da matemática crítica, para mim, efetivamente, é o contexto. Se eu, professor, não tenho um conhecimento que me vai ajudar a entender e a dar significado a esse contexto e a essas matemáticas, portanto, eu não falo só em matemática, há várias matemáticas. Se eu não tenho um conhecimento que é meu, mais ninguém necessita de ter um conhecimento desse tipo, porque é um conhecimento profissional do professor, que me vai dar formas de fazer essa abordagem, quer seja usando a etnomatemática, quer seja usando os jogos, que há toda uma outra abordagem usando os jogos, quer seja na perspectiva da matemática crítica. Eu estou a esquecer, como eu referi há pouco, qual é o essencial que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar matemática. Os alunos têm o direito de aprender matemática e de aprender entendendo. E, portanto, se eu vou ficar nas abordagens, é como discutir a pedagogia sem conteúdo, que é igual, seja na matemática, seja na física, seja na química, seja no português, porque eu discuto muito, mas aprendizagens efetivas que sejam contributivas para o futuro vão ser muito pouco. Adilson, queres comentar? Eu acho que eu poderia complementar até com uma situação que um dia estava discutindo também com a professora Ivonete, que faz parte aqui do grupo, né? Até faço um convite para os participantes, assim, para pensarem comigo, né? Ivonete e eu estávamos no exercício seguinte, né? Qual será que foi o primeiro pensamento matemático que o humano teve, né? Indo lá para os antigamente. Qual que será que foi o primeiro pensamento, né? Na época, conversando com a Ivonete, eu achava que era assim, eu imaginava que estimar ou lançar a flecha, sabe, para caçar o bicho, né? Então eu falo assim, o primeiro pensamento matemático é o bicho está correndo ali, eu tenho que fazer uma estimativa da força que eu vou fazer, né? Aí a Ivonete falou assim, não, mas se você vai levar a flecha, você tem que imaginar o tamanho dessa flecha. Então, pensar o tamanho da flecha primeiro. Eu falei, não, então tem que ser tamanho... E começamos a brincar assim, né? Instigados com essa pergunta, começamos a pesquisar e nós fomos buscar no professor Ubiratã D'Ambrosio. Ainda viu, graças a Deus, né? D'Ambrosio, nesse processo, né? Ele falou o seguinte,
O primeiro foi, o pessoal colocou aí, noção de espaço e de tempo. Sabe por onde? Pela dança. Então, ou seja, tempo, assim, então, antes mesmo de tudo, havia necessidade de marcação, coisa de ritmo. Então, a primeira coisa, assim, de um conhecimento propriamente dito, para não ser puramente instinto, estava relacionado à distância e daí a questão da construção do tempo e do espaço, né? Por que eu dei esse exemplo, então? Perceba que eu fui buscar na história, numa questão de contexto, como o professor Miguel disse, entende? Para poder explicar. Então, eu tenho certeza que todos vocês agora aprenderam e tiveram noção. Então, usar a matemática crítica, né, que significa o quê? Ter conhecimento para não ser ingênuo no mundo que existe, né? Então, por isso se confunde bastante com a parte financeira. Eu acho que a pergunta dele foi muito boa no seguinte sentido: o importante é dar significado, né? Toda vez que nós estivermos ensinando alguma coisa, independentemente de matemática, mas eu acho que principalmente matemática, se não tiver significado, não vai virar aprendizagem, vai virar decoração, vai virar regra e é conhecimento volátil e se perde. Então é assim, na boa. A professora Luísa, mais uma vez citando ela, falava ontem numa conversa que nós estávamos, ela disse o seguinte: nós temos que parar de ensinar o aluno a aprender conteúdos. Nós temos que ensinar os alunos a se encantar com o mundo por meio dos conteúdos, ou seja, como conseguir enxergar, como conseguir ver o aluno. Então, ou seja, paixão, passando essa paixão, né, nas coisas, que fica maravilhoso. Eu falo claramente porque eu me formei em matemática e sempre odiei estatística. Sempre odiei estatística. E no meu doutorado, depois bem velhinho já, né, eu entrei no mundo da estatística, hoje eu sou encantado. O que eu quero dizer com isso? Quando eu aprendo, eu me encanto, porque tem significado para mim. Essa questão que o Adilson comentou agora é o essencial dos alunos terem prazer em aprender matemática. Nós só temos prazer se entendemos. Mas para que os alunos possam entender, primeiro nós, professores, temos que entender. Esse é o essencial. Bom, obrigado aí pelas orientações, pela contribuição. A gente assim está encaminhando aí já para um final, viu, Miguel e Adilson? Claro. Tem um comentário aqui bem interessante, que é do Luiz, que é lá de Santo Anastácio. Conhece Santo Anastácio ou não? Santo Anastácio é perto de Presidente Prudente, ali Marília, ali por aquela região ali. E ele coloca aqui assim: a necessidade de criar a matemática é uma necessidade de criar um desejo ou é uma vontade? É uma força motriz ou o engajamento do interlocutor? Ou é só um arcabouço repertorial do professor? Aí, Laura, vou pedir para você repetir, que eu não consegui. Me cortou, desculpe. Então vamos lá. A matemática é uma necessidade ou ela não cria um desejo? Ou ela é uma vontade? Né? Ou ela é uma força motriz e de um engajamento de um interlocutor? Então, essa é a pergunta do Luiz aí. Ô, Luiz, eu recomendo você acessar, tem um livro que o Miguel participou na escrita, que eu tive a oportunidade de organizar, que fala A Matemática como Área de Conhecimento. Aliás, no último congresso do SESI que eu tive a oportunidade de falar, eu abordei uma parte disso que ele está falando. Nesse livro, chama-se A Matemática como Área de Conhecimento da Educação Básica. Entra com esse título na internet, é um livro que está disponível lá gratuitamente online, né? Lá ele vai estar escrito que matemática é uma criação do homem. Como tudo, todas as áreas de conhecimento são criações humanas, né? Então, vontade, eu diria assim, que é um processo de construção do homem. E, para mim, a matemática é algo que eu desejo e é algo que me ajuda, que eu preciso dela para desejar outras coisas, que é o conhecimento, que é o bem-estar, que é a felicidade das pessoas, entende? Na minha forma de ser, eu acredito muito que nós precisamos construir um mundo com uma justiça social muito maior, e sobretudo aqui no Brasil, na América Latina, né? Mas nos outros continentes também, né?
É assim, a justiça social tem que ser algo que a gente deseja. Desculpa te cortar. Estão pedindo para você repetir o nome do livro. Matemática como área de conhecimento. Escreve no chat. Vou fazer diferente, vou pesquisar aqui na internet e já coloco aqui no chat para vocês, tá bom? Ok. O Miguel... Se é necessidade, se vem da vontade, se é um desejo, se é uma força motriz, eu acho que é tudo. É tudo, depende da perspectiva que nós considerarmos. Mas temos que pensar que nós, enquanto professores, temos que entender a matemática no nosso contexto como uma necessidade. A necessidade de quê? A necessidade de que nós tenhamos um conhecimento sobre essa matemática para darmos a oportunidade a que os alunos tenham desejo de aprender. E, portanto, dependendo do ponto de vista, assim é a necessidade, desejo ou é a força motriz que nos leva, pensando que é algo que nós, como professores, temos a responsabilidade de ajudar a que o outro, e o outro são os alunos ou as crianças, efetivamente possam entender para melhorar. Em última instância, e daí eu gosto da perspectiva da matemática crítica, portanto, em última instância, para melhorar a qualidade de vida do futuro da nação, que são os atuais alunos e as atuais crianças. Bom, a gente já está indo aí para o final. Eu acho que a gente não tem mais perguntas, a gente já fez um rastreamento aqui, acho que o nosso objetivo foi alcançado. O objetivo dessa live era a gente disparar em uma rede de formação, essa é uma das ideias aí do professor Miguel, que a gente dissemine essas discussões. É lógico que o tempo que a gente proporcionou hoje, talvez a gente ficaria horas aqui conversando com essas duas celebridades aí da educação, e falar de aprendizagens matemáticas no contexto pós-pandemia, eu creio que vem muito ao encontro aí do que o Adilson colocou aí na sua bela apresentação, pensando aí na eficácia da escola, entendendo onde essa escola está, que lugar que ela está, quem são essas crianças, o que eu tenho que fazer para elas. O Miguel traz essa questão do que é essencial, né, que eu vi aqui várias pessoas perguntando o que é o essencial. O essencial vai depender muito também, né, Miguel, do contexto, da onde você está, né? Teve um colega aí que fala da Base Nacional Comum Curricular, né, que hoje a gente tem aí, hoje não, né? Então, desde a Constituição de 88, se fala em ter uma Base Nacional Comum Curricular. Olha só quanto tempo se passou para a gente ter uma Base Nacional Comum Curricular. E mesmo ela existindo, com muitas críticas, ela existe, ela está lá. Ela tem lá as 10 competências importantes que têm que ser trabalhadas com esses alunos. E cabe a nós, professores, interpretarmos, entendermos essas competências e trabalhar em sala de aula, até porque todos nós temos liberdade de cátedra, né? A nossa liberdade de cátedra, ela nos permite assimilar e acomodar e trabalhar da forma como a gente acha necessário. Mas só que, para a gente trabalhar da forma como a gente acha necessário, uma das discussões importantes aí que eu percebo na conversa que eu tive com o Adilson e com o professor Miguel, é a formação continuada. Então, nós, professores, somos profissionais em formação. Então, se constantemente nós nos formarmos, nós procurarmos espaços formativos, a gente ler, assimilar, acomodar cada vez mais sobre o assunto, é lógico que a nossa aula vai ser diferente, a nossa aula vai ser uma aula cada vez em pró aprendizagem dos alunos e com a melhoria da eficácia da escola. A eficácia da escola, eu li a tese do Adilson, ela vai acontecer porque a melhora dela é porque está na mão do professor. Aquele professor que melhora o resultado dos alunos, você pode ver, você olhar no gráfico, o aluno começa bem, ele termina bem. Por quê? Porque o professor é bom.
O aluno começa em segundo, começa em terceiro, porque alguma coisa está faltando ali no investimento formativo daquele professor, no trabalho com aquele professor. Então, muito obrigado, Adilson, né, pelo convite. Sim, olha, desculpa aí ultrapassar o tempo de vocês são duas pessoas ocupadíssimas. Miguel, obrigado mesmo. Eu não sei se todo mundo entendeu o português de Portugal do Miguel. Eu entendi. Gente, é uma sumidade aí que a gente traz aí para vocês. Espero que vocês dois, quando a gente convidar para algumas outras lives, que vocês estejam disponíveis, porque esse presente é para os nossos colegas, nossos amigos professores, que se manteram aí unidos aí a todo momento nessa live, porque nós temos sede de formação, sede de aprender, né? Então, essa é a nossa sede, é isso que nos alimenta, né? Cada palavra que a gente ouve de vocês, enquanto formadores de professores, um pouquinho a gente vai mudando na nossa prática, no nosso dia a dia de sala de aula. Obrigado a todos que estavam presentes. Espero aí, quando a gente fechar algumas outras parcerias, a gente dissemina para toda a rede aí de formação e que a gente acabe tornando uma rede, sim. Certo? Adilson, se quiser falar, Miguel, fica à vontade. Eu queria agradecer a todos e saber que nós estamos aqui para a educação. Quem é da educação, a gente está, apesar de toda essa dificuldade, né? Acho que o verbo esperançar, né, que tem sido usado constantemente por todos, é muito importante. Nós temos que continuar acreditando que dias melhores virão, porque dias melhores virão, e isso aí, apesar de sermos muito desvalorizados na área educacional, eu não tenho dúvida de que somos profissionais muito importantes também para a sociedade, tal como é hoje um médico quando a gente chega ali no hospital. Então, parabéns a todos pela persistência, por estarem aqui. E podem contar conosco ali na faculdade, porque nós estamos aqui a serviço de vocês, na verdade é isso, retribuindo tudo que nós aprendemos, ok? Obrigado, Laor, pelo convite. Obrigado, Miguel. Até a próxima. Eu que agradeço. Eu só quero agradecer o convite também e aproveitar que estão aqui agora 156 participantes para dizer que nós enquanto grupo de formação e na linha da responsabilidade social que temos assumido, que eu tenho assumido desde sempre e que agora, estando aqui no Brasil, aparentemente os desafios são bastante maiores do que aqueles, confesso, bastante maiores do que aqueles que eu esperava. Mas também para contribuir para a melhora, nós estamos a fazer alguns workshops gratuitos, mas que têm que ser solicitados pelas secretarias. Portanto, eu já recebi vários e-mails de pessoas individuais, mas nós, neste momento, vai haver um workshop gratuito para inscrições individuais, mas agora o objetivo é que sejam as secretarias a fazer os pedidos para nós fazermos o workshop para todos os professores da secretaria. Porque se for uma coisa pontual, pelo menos que seja pontual para todos. Que todos possam continuar as discussões no contexto em que estão. Porque nós já sabemos que fazer uma formação pontual é bom, mas não faz milagres. Tem que ser uma coisa mais, efetivamente, mais continuada no tempo, mas é um modo de dar um gostinho do tipo de coisas e do tipo de discussão que tem que ser feito. Portanto, que o trabalho que nós temos feito nos últimos anos mostra que, efetivamente, tem impacto nos resultados e nas aprendizagens dos alunos. Portanto, obrigado pela paciência. E nós estamos aí para continuar a trabalhar. Ok, então. Obrigado, um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, Adilson, obrigado, Miguel. Obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.